esta questão toda esta questão da energia e da mobilidade, da mobilidade, da sustentabilidade, eh, nos últimos anos têm vindo a surgir uma série de programas dirigidos a populações específicas. Isto da transição energética tem que ser dado ao consumidor como uma oportunidade e de forma a que todos os consumidores possam aceder na medida das suas possibilidades. E, portanto, quando se fala em medidas de como financiar medidas de eficiência energética, existem, de facto, as medidas direcionadas a públicos que têm que ser específicos. Não há aqui um cenário de uma medida serve para todos. E nesse âmbito, há cerca de 3 anos, foi criado um programa que se chama Vale Eficiência, por parte do Fundo Ambiental. E agora aqui um pequeno disclaimer, antes do restante da apresentação. A DECO Proteste não faz gestão deste fundo ou tem qualquer participação direta. O que nós fazemos é informar o consumidor e também fazer aqui uma parte de grupo de pressão para coisas que não estão de facto bem definidas e precalços que existem ao longo deste caminho que possam ser corrigidos em tempo útil e bastantes dos alertas que fomos deixando tiveram eco nesta segunda fase do programa. Ora, passando direto àquilo que aqui nos traz, que é explicar um bocadinho melhor o que é o programa Vale Eficiência, que depois, através da apresentação e com a vossa curiosidade, podem consultar todo um artigo em desenvolvimento sobre o tema e, portanto, sempre que há novidades, nós vamos atualizando, que se encontra neste endereço aqui. Uh, Vamos dividir isto em em 4 partes, três de apresentação e uma que eu espero seja de feedback da vossa parte para termos aqui algum momento de diálogo. Começamos pelo âmbito do que é o Vale Eficiência, do que se trata. Muito importante o como concorrer e aceder, de facto, ao programa. E uma terceira parte que tem a ver com os detalhes. Portanto, já não é para que é que serve e como é que concorre, são as pequenas coisas que são necessárias ter em conta e outras que nós, entretanto, ao longo do caminho fomos dando nota de que seriam relevantes os consumidores terem em mente. E no final temos aqui uma parte de questões que espero que seja também interessante e que da vossa parte também haja aqui algum feedback, porque tem muito interesse para nós perceber a quem já acedeu ou quem tem dúvidas, quais são de facto aqui as preocupações de consumidores relativamente a isto. Algo que nós vamos recebendo de múltiplos inputs que nos vão chegando, mas nada como o contacto direto para termos aqui uma primeira pessoa ou alguém na primeira pessoa a dizer que dificuldades é que teve e que dúvidas é que tem e, portanto, é algo que nos ajuda também a desenvolver este trabalho de informação a que nos propomos. Ora, no âmbito do Vale Eficiência, temos aqui, de facto, uma primeira parte que é o objetivo do programa, que se dirige a populações economicamente vulneráveis e pretende mitigar as situações de pobreza energética nas habitações. Os candidatos elegíveis têm direito a ser-lhes atribuído um conjunto de vales, até 3, para a aquisição de serviços, materiais e equipamentos para melhorar o desempenho energético das suas casas. Não é necessário pagar primeiro para ser reembolsado depois, ao contrário de outros programas, como, por exemplo, edifícios mais sustentáveis, dirigido, lá está, a um outro grupo da população. Este é, de facto, dirigido a famílias economicamente vulneráveis que não teriam essa capacidade de fazer o investimento e aguardar pela elegibilidade ou não para depois serem reembolsados. O valor das obras é reembolsado através dos vales e nunca o consumidor tem este dinheiro na sua posse. Ou seja, tudo é tratado entre o Fundo Ambiental e os prestadores de serviço que forem selecionados e que fizerem estas implementações. E, portanto, o consumidor tem aqui toda uma vida facilitada. Está prevista a atribuição de 104 milhões de euros através do PRR até 2025, para atingir 100 mil famílias, sendo que 16 mil
já foram intervencionadas, ou já houve 16 mil vales entregues numa primeira fase, e aí era um vale por agregado. Portanto, agora aqui teremos mais vales por agregado, mas, portanto, 16 mil famílias já tiveram acesso a este programa e, de alguma forma, melhoraram a eficiência nas suas habitações. O objetivo agora é ambicioso, portanto, ainda estamos a falar de 80 mil famílias a que se pretende chegar com este dinheiro que, como é óbvio, há aqui todo o interesse em que seja gasto e bem gasto em necessidades que são prementes, visto a pobreza do nosso parque habitacional, em que a eficiência é de facto muito baixa em 2/3 dos edifícios que têm certificado energético. Ah, e então, para quem é este apoio? Este apoio destina-se a grupos que estejam, ou beneficiários que estejam abrangidos pela tarifa social de energia elétrica, ou sendo beneficiários do programa Bilha Solidária. Portanto, o primeiro é mais fácil, está na fatura de eletricidade e, portanto, as pessoas saberão se têm ou não esta tarifa social. Ah, é alargado, portanto, isto é uma das novidades em relação à primeira fase do programa, não só portanto, é destinado a proprietários, mas não só, também a usufrutuários e arrendatários que vivam permanentemente na habitação a ser intervencionada, ou a qual, portanto, a habitação com que se candidatam ao programa. Isto, de facto, é aqui um passo de gigante, porque se vamos falar de populações desfavorecidas que têm que ser proprietárias e titulares por exemplo, da tarifa social de energia elétrica, estávamos aqui a falar, de facto, de um grupo muito pequeno. Ao alargar isto a usufrutuários e, sobretudo, a arrendatários, existe, de facto, aqui um alargar que vai para além da posse do imóvel e que tem benefícios, mais à frente já explicarei, embora me pareçam bastante óbvios. Além, portanto, destes beneficiários da tarifa social de eletricidade e da bilha solidária, é também possível, desde que um dos elementos do agregado familiar tenha das prestações sociais mínimas, como, por exemplo, complemento solidário de idosos, rendimento social de inserção, pensão de invalidez, todas as outras que aqui digo, é possível, nestas situações, também candidatar-se a este apoio do Vale Eficiência. Portanto, não está restrito aos cerca de 700 mil beneficiários da tarifa social, é alargado também a famílias que, no seu agregado, tenham algum membro que obedeça a uma destas condições. E destina-se a habitações, portanto, as habitações que se candidatam no território continental. Açores e Madeira têm programas específicos e, portanto, é uma outra situação gerida pelas autonomias. O que também alterou para esta segunda fase do programa é o valor total atribuído para as intervenções. Numa primeira fase eram 1.300, era um vale de 1.300 euros mais IVA. Neste momento existe uma disponibilidade de até 3 vales, o que dá 4.900 euros mais IVA. Também era aqui uma das lacunas do anterior programa, uma vez que com 1.300 euros dificilmente se consegue fazer algum tipo de obras como aquelas que são preconizadas e abrangidas neste programa. Uh, Estes valores vão, ou a atribuição até este valor máximo, é dependente, como é óbvio, da tipologia de intervenção selecionada e dos orçamentos que se venham a receber. Destina-se, e por ordem como é elencada e priorizada no programa, a substituição de janelas não eficientes por outras eficientes, classe mínima A, ou proteções solares exteriores, sistemas de aquecimento e arrefecimento ambiente, e de águas sanitárias que que recorram a energias renováveis. Portanto, estamos aqui a falar de bombas de calor, caldeiras e recuperadores a biomassa com alta eficiência ou aos sistemas solares térmicos para aquecimento de águas sanitárias. Destina-se também a equipamentos de produção de energia renovável para autoconsumo, com ou sem armazenamento, e aqui tipicamente falamos de painéis fotovoltaicos ou sistemas fotovoltaicos. Uh, E então, como é que se concorre a este fundo ou a este vale? Há aqui dois caminhos. Um, o já existente anteriormente, autonomamente.
Portanto, indo diretamente ao site do Fundo Ambiental e preenchendo a documentação e aí é apresentada e anexando toda a outra que é solicitada, ou, e agora é a novidade para esta segunda fase do programa, foram criadas aqui duas figuras. Uma bastante importante é as duas, ambas são importantes, cada uma no seu momento. A primeira é um facilitador administrativo, que é um técnico especializado que apoia os candidatos no preenchimento e na formalização da candidatura. Ora, parece-nos de facto aqui uma ideia extraordinária, embora não seja a invenção da roda, que quando nos estamos a debruçar sobre populações mais vulneráveis, com provavelmente menor acesso aos meios digitais, mesmo literacia energética, digital, uh, temos que ter aqui alguém que faça, ou que ajude, facilite de facto esta parte de chegar até o instrumento. E esta criação dos facilitadores administrativos, que estão espalhados por juntas de freguesia, e as agências de energia do país, a que se candidataram junto da ADN e, portanto, terão esta capacitação e acesso à plataforma. Estes facilitadores ajudam, de facto, nesse preenchimento de tudo aquilo que é necessário diretamente na plataforma, portanto, online, uh, que torna que, a partir do momento em que o facilitador introduz todos os dados e conclui este processo, ele é automaticamente considerado como elegível. Ou seja, ao contrário do que acontecia anteriormente, em que o consumidor introduzia os seus dados e teria de aguardar um período bastante alargado, normalmente superior a 60 dias, para saber se era ou não elegível, portanto, se reunia as condições para que a sua candidatura pudesse avançar. Neste momento, e utilizando a figura do facilitador administrativo, a partir do momento em que a sua candidatura é introduzida no sistema, e, portanto, todos os documentos carregados e toda a informação carregada, automaticamente é considerado elegível e passa logo a uma segunda fase. E, portanto, fica aqui desde já o primeiro conselho, que é o de tentar perceber junto à sua junta de freguesia se existe um facilitador administrativo na mesma. Estão espalhados por vários pontos do país. Estive há pouco a ver em Évora, se não me engano, são 3 freguesias que têm estes facilitadores. Na zona de Setúbal, também abrangida aqui pela SEN, são poucos, só tem agora a conferência, ou ao final das conferências, na sexta-feira em Sines, o mais próximo será em Santiago do Cacém, penso, e portanto é algo que também, enquanto consumidores e cidadãos, temos aqui de facto também a possibilidade de, junto do poder local e do poder local mais granular, que são as juntas de freguesia, de alguma forma sensibilizar e tentar perceber como é que a junta se poderá candidatar ou ter alguém que possa facilitar este processo, o que para os cidadãos será de todo o interesse. Já vi que partilharam a lista e agradeço. Portanto, ela está disponível através do Fundo Ambiental. É de facto aqui uma questão de consultar. Ora, passada esta primeira fase, as candidaturas passam, as aprovadas, portanto, as que vão pelos facilitadores administrativos passam diretamente a esta fase, as outras que são autónomas ficam à espera de ser aprovadas, mas em qualquer caso, o segundo passo para este processo é o encaminhamento para uma nova figura também neste processo, que é um facilitador técnico, que não é mais do que um técnico que vai à casa das pessoas e faz um levantamento sobre a habitação, todas as condições existentes e prioriza quais são as intervenções para as necessidades que detectou. E, portanto, nada como um técnico que faz, de facto, aqui este levantamento, estará muito mais sensibilizado e com muito mais formação do que os consumidores para tomarem este tipo de decisões. Portanto, aquela que tem um retorno mais rápido dentro do investimento disponível. E, portanto, é de facto aqui uma figura muito interessante e que vem colmatar aqui uma falha existente anteriormente, em que toda a gente se candidatava tipicamente ao mesmo, que era uma mudança de janelas, ponto, mas nem sempre uma mudança de janelas será o mais adequado, ou poderá haver outro tipo de medidas. Portanto,
é um técnico que entra neste processo e que pode apoiar, de facto, aqui os consumidores. Até numa segunda parte, que é a sua incumbência do facilitador, será a de solicitar numa bolsa de fornecedores os orçamentos, portanto, tem que pedir 3 orçamentos para a obra que será feita na casa do consumidor. Ou seja, primeiro identifica, fala com o consumidor, discutem exatamente o que é que se irá fazer, ou quais são as prioridades, e cabe ao facilitador pedir estes orçamentos, o que facilita a vida ao consumidor, novamente, de não ter de andar à procura quem será o fornecedor, recolher orçamentos, fazer a comparação. Portanto, são 3 orçamentos, são recolhidos dentro de uma bolsa que está dentro deste programa, não é acessível ao público, nós também não temos conhecimento da mesma, mas acreditamos que são prestadores qualificados e com abrangência suficiente para fazerem estas propostas. No final são recebidos os orçamentos, o facilitador técnico fala com o beneficiário, portanto, com o consumidor, para ajustar então que obra é que será feita, e a última palavra será sempre a do consumidor, uh, mas não havendo, portanto, havendo a candidatura, havendo esta visita e a recolha de orçamentos, não havendo por parte do consumidor alguma coisa a dizer sobre tudo isto, num prazo de 2 dias úteis, uma vez comunicados estes orçamentos por parte do facilitador técnico, as propostas selecionadas por este técnico avançarão automaticamente. E, portanto, temos aqui um processo que é acelerado. A terceira etapa é adjudicado o orçamento, feita a seleção da obra, é automaticamente adiantado a este fornecedor um valor de 20% do total do orçamento em questão, e a obra avança, até chegarmos de facto aqui ao final em que o beneficiário assina um termo de aceitação e de concordância em que as obras foram bem feitas, ou pelo contrário, denuncia algo que possa ter corrido mal, e só aí, portanto, só uma vez concluído esse processo, é que é pago o restante da obra ao fornecedor. Portanto, existe aqui um final check para quem aderiu ao programa, para, de facto, dar a sua anuência que o trabalho realizado está correto. E, portanto, eu passava aqui a um pequeno vídeo que nós temos e que se calhar resume bastante daquilo que apresentei. Estar a falar sem ver ninguém, só a apresentação às vezes é um bocado complicado e, portanto, espero não me ter esquecido de nada, mas nessa eventualidade é algo que não sei se estão, continuam a ver o meu ecrã ou não. Susana, conseguem ver o ecrã? A partilha continua ativa. Já não estamos a ver a sua apresentação. Ok, mas só. Agora sim, estamos a ver o vídeo. Ah, Pedro, que não Parou. temos esse som. Não Pois sei. já percebi, ele ficou entretanto aqui a carregar, eu pensava que ele já estava. Quando faz a partilha, se clicarem há uma caixinha para partilhar o som. Penso que é no canto inferior esquerdo, quando se faz a partilha do ecrã. Ah, ok. Tem que Pois, se ativar isso, senão acho que ele não partilha. ok. Só um instantinho, peço desculpa que. E terá que parar de partilhar e voltar a partilhar. Penso eu. Pelo menos é assim que eu costumo fazer. Ok, já localizei.
Então, voltando ao início, peço desculpa. Qual o valor do apoio? São 3 vales, cada um no valor de 1.300 euros mais IVA. A quantidade de vales a receber depende das intervenções selecionadas e dos orçamentos. Onde posso usar? Troca de janelas não eficientes por janelas eficientes. Bem, eu penso que vamos saltar esta parte porque tudo está a funcionar, portanto, voltamos à apresentação. Peço desculpa pelo... A tecnologia nem sempre colabora. Não, isso acontece quase sempre. Exatamente, portanto, voltamos, perdão. É basicamente um resumo. O vídeo está disponível no mesmo artigo que apresentei inicialmente, e, portanto, ok. Voltamos então à apresentação. O vídeo está disponível no link que temos do artigo, que mencionei logo de início, e portanto é uma questão de, se tiverem dúvidas, está um pouco mais gráfico, toda a explicação. E portanto aqui a reter é de facto a existência do apoio, quem são as pessoas elegíveis para este mesmo apoio e saber que até 31 de outubro de 2024, ou até os 104 milhões de euros se esgotarem, o programa estará disponível para os consumidores. Detalhes aqui pelo meio, há muitos. Também a consulta do site do Fundamental aqui é fundamental, mas também, não vamos aqui complicar demasiado, não é nada que não se espere para um programa destes. Ah, É necessária alguma documentação, como o nome completo do Pedro, titular do desculpe interromper, não sei se está a partilhar os slides, é que nós estamos a ver Deixaram de ver. Ok, peço estamos a ver o desculpa. YouTube a pedir, a dizer que está sem ligação à internet. E novamente. Já está. Ok. Então, confirmam? Estão a ver agora? Ok. Como eu dizia, a documentação não é nada que não se espere para um programa deste tipo, e, portanto, tem a ver com levar de uma forma muito simples. O nome completo do titular é levar a fatura de eletricidade. Se esse comprovativo, ou se existir na fatura, de facto, o comprovativo em como é titular da tarifa social de eletricidade. A morada de domicílio é exatamente aquilo que está na fatura, portanto, um documento serve para tudo isto. O NIF também está na fatura, o código do ponto de entrega, que também está na fatura, e, portanto, simplifica aqui bastante a situação. Ter um e-mail válido, uma vez que todas as comunicações com o Fundamental serão feitas por este meio, é tudo digital. E depois é necessário ir até ao portal das finanças e obter um comprovativo da constituição do agregado familiar. Portanto, basicamente, bastará, por exemplo, a declaração de IRS do ano anterior, mas uma declaração é possível de ser obtida no portal das finanças, não é algo de muito difícil. Digo eu, que tenho, de facto, aqui alguma agilidade em termos digitais, provavelmente algumas destas pessoas, e estamos aqui também a falar de pessoas mais envelhecidas e, portanto, com maiores dificuldades, podem, de facto, não ter essa agilidade. Novamente, os facilitadores administrativos, uh, é o seu papel ajudarem em todo este processo, que não sendo difícil, por vezes as pessoas não conseguem, de facto, concluí-lo com êxito. Depois, caso não seja um beneficiário da tarifa social, apresentar o comprovativo para um dos membros documentados, lá está, pela parte anterior da autoridade tributária, que tenha acesso a uma prestação social mínima, como foi elencado, uma caderneta perdial urbana que comprova a propriedade ou copropriedade, ou eventualmente a questão de heranças e usufrutos podem ser documentados da respectiva forma, um comprovativo de não dívida às finanças e à segurança social, também facilmente obtível online. No caso dos arrendatários,
é necessário o contrato de arrendamento válido e que esteja registado na autoridade tributária, portanto, percebe-se esta exigência, têm que ser contratos válidos, não podem ser, de facto, os infelizmente ainda comuns contratos, os não contratos, contratos verbais, tem que haver de facto aqui documentação, uma vez que vai ser atribuído também dinheiro ao abrigo de fundos europeus que depois vão ser auditados e, portanto, é necessário fazer aqui o seguimento onde é que são aplicados e que são bem aplicados. A certidão de domicílio fiscal, o comprovativo das finanças serve para isto também. E, finalmente, uma autorização por parte do proprietário da casa, portanto, estamos aqui a falar de arrendatários, ou da situação dos arrendatários, que autorize a realização das obras na habitação em causa. Isto, parecendo que não, é uma enorme vantagem, porque o grupo de pessoas vulneráveis a quem se dirige este apoio, não sendo proprietário, podendo residir numa casa que não é sua, é arrendada, o próprio proprietário tem o benefício de a casa sofrer melhoramentos sem que tenha, de facto, de investir dinheiro na mesma. E, portanto, há uma situação em que todos ganham e os fundos são alocados, de facto, não só às pessoas, mas à própria habitação, que, e uma vez que possa terminar o regime de arrendamento, ou aquele arrendamento, o proprietário ou o arrendatário subsequente também irá beneficiar de melhores condições para estas habitações. Portanto, há aqui toda uma sucessão de ganhos ao longo deste processo. Finalmente, indicações úteis quanto a isto. A candidatura sem o apoio dos técnicos que falei, ou dos facilitadores, uma vez que os facilitadores técnicos são sempre, portanto, sem a intervenção dos facilitadores administrativos, peço desculpa. Os administrativos são opcionais, os técnicos são sempre atribuídos no processo. Para quem se candidata autonomamente, tem que esperar cerca de 60 dias úteis a partir do momento em que insere a sua candidatura. Elas são numeradas e demora muito tempo. Temos dado nota, e este ano tem sido frutuoso nesse tipo de notícias, de que o Fundamental está com problemas na avaliação das candidaturas, seja do Vale Eficiência, seja do Edifícios Mais Sustentáveis, que é um concurso que já fechou em outubro do ano passado, e ainda hoje os consumidores não sabem se são elegíveis ou não, quanto mais ter receber o dinheiro daquilo que investiram, ou saberem sequer se são elegíveis para receber esse reembolso. Outra indicação útil: o Vale Eficiência só pode ser utilizado junto de fornecedores aderentes ao programa e, portanto, o acesso a esses fornecedores é feito pelo facilitador técnico que vai à casa do consumidor, faz a avaliação e pede os 3 orçamentos, como já mencionei. Portanto, só dentro deste âmbito é que estes vales podem ser utilizados. A lista dos facilitadores administrativos já foi partilhada, estão aqui no chat desta apresentação. Para quem já tenha concorrido à primeira fase do Vale Eficiência e lhe tenha sido atribuído um vale, neste momento só pode ter acesso a 2, mas pode novamente candidatar-se. Se candidatou e acabou por não utilizar o vale, continua a ter acesso aos 3 vales que são preconizados, portanto, para esta fase do programa. E com isto concluo a minha apresentação e agora vou parar aqui a partilha e ver, espero eu, algumas caras desse lado para as questões que entendam colocar. Obrigada, Pedro, por esta explicação, pelos recursos. Abrimos então agora tempo para perguntas, para esclarecimentos. Há muita coisa aqui, são camadas de informação, não é? Há muita coisa aqui, detalhes que não é possível também mencionar e coisas que são muito específicas, portanto, se houver alguma questão concreta que tenham a fazer, agora é o momento. Eu penso que já partilhei o artigo, não sei se partilhei só a lista dos facilitadores ou se partilhei o artigo. Sim, já partilhei. Já partilhei o artigo. Alguma questão que queiram colocar ao Pedro?
Eu tenho uma questão assim interessante, se houver mais alguém coloque também. Eu fui uma das pessoas que se candidatou ao programa na primeira edição, e, portanto, enfrentei essas dificuldades todas que mencionou no início. Portanto, os tempos, a falta de clareza no processo, a insistência de alguém que apoie nesse processo. Ah, foi bastante demorado, mas acabou por funcionar. E agora, pelo que eu percebo, tendo já usado um vale, ficariam então dois vales por usar, certo? Então eu teria que fazer nova candidatura ou eu já serei pré-aprovada, visto que já recebi o primeiro? Ahm, não está pré-aprovada, tem que fazer mesmo nova candidatura. Ah, Susana, e porque em primeira mão experienciou este tipo de dificuldades, ah, ver junto de si qual a junta de freguesia que tenha um facilitador e, portanto, desde logo fazer essa candidatura através ou por essa via, uma vez que passa direto à fase seguinte do programa e alguém irá à sua casa fazer uma avaliação e ajudá-la também nas obras que ainda pretende fazer e aconselhá-la quais seriam as mais adequadas à situação, e poderá fazer obras, seja do mesmo tipo que já realizou anteriormente, seja outro tipo de obras para dois vales de eficiência, portanto, no seu caso, 2.600 euros mais IVA, que podem ser mais painéis se foi esse o caso, ou mais janelas se foi esse o caso. Portanto, será esse o valor que terá à disposição neste momento. Ok, então tendo já instalado um sistema pequeno, porque na altura o vale também tinha um valor muito pequeno, o sistema também foi pequeno, poderei com os dois vales seguintes aumentar o sistema fotovoltaico, por exemplo? Não existe informação contrária no site do Fundo Ambiental sobre isso. Uhum. Agora, um técnico, que é o técnico, o facilitador técnico que estará neste processo, ajudará, por certo, quanto a essa questão mais específica e mesmo sobre a viabilidade. Será que vale a pena mais um ou mais dois painéis e, portanto, acrescer ao sistema? E com isso provavelmente mais um inversor e, portanto, outro tipo de controle no sistema. Não desconheço de todo qual é o tipo de instalação que fez, mas é alguém que de facto lhe pode esclarecer esse tipo de dúvidas, porque pode não caber dentro deste valor, portanto, a obra total, porque imagino é necessário refazer uma série de ou alterar aquilo que já foi feito com um custo acrescido que pode ir para fora de pé, ou pode existir em sua casa outro tipo de obras que melhoram a eficiência energética do edifício. E aí a Susana com o técnico, numa amena conversa, assim se espera, decidem por onde avançar. Portanto, se o caminho é aquele que pensa agora, ou se outro surge e, portanto, toma outro tipo de opção. Uhum. Ok, legal. E relativamente aos facilitadores administrativos, não havendo, por exemplo, ensinos, porque vai ser o sítio onde estamos a focar alguma das nossas ações, nem nas imediações, o que é que o consumidor pode fazer? O consumidor pode, se tiver meios, ir a Santiago do Cacém, que não é Assim, muito longe, é uma viagem bonita, mas compreendo que não seja a melhor resposta da minha parte. Ou pode, de facto, aqui, como eu dizia anteriormente, este é um dos problemas em tudo isto, porque cria uma clivagem entre consumidores. Os que têm juntas que aderem ao programa e, portanto, de alguma forma arranjam os meios para suportar os seus fregueses, e aquelas que não o fazem. E, portanto, há aqui uma assimetria no acesso a este tipo de fundos. É algo para o qual já alertámos, ou seja, que tipo de respostas existem para áreas, por exemplo, Évora tem, se não me engano, penso que 3 a 4 facilitadores, e quer dizer, é enorme. A área territorial de Évora é uma coisa de facto gigantesca. E, portanto, há aqui uma parte de iniciativa cidadã junto das juntas de freguesia, ver, ou junto da Câmara Municipal, perceber se não é possível ter estes meios para que possam concorrer, não existindo alguém que tenha assistido, por exemplo, a esta formação que possa ajudar outro alguém com menos conhecimentos a candidatar-se e, portanto, sendo este aqui uma associação jovens que ajudam pessoas provavelmente mais velhas e com mais dificuldades nestas candidaturas, a Susana, porventura, conseguirá fazê-lo autonomamente e irem ao site do Fundo Ambiental, preencherem tudo isto, sabendo que
é um tratamento de quase de segunda, porque é preciso depois de esperar todo um processo que pode ser longo, com comunicações mais complicadas, mas é a resposta que temos e também não concordamos com esta abordagem. Devia ser muito mais abrangente e muito mais democrático, mas são estas as regras que existem atualmente. Portanto, foi opcional, portanto, as juntas e as câmaras voluntariaram-se para receber formação por parte Certo? de estarem capacitados para isto, portanto, não houve aqui nenhuma Não, imposição. isto é um protocolo que funciona entre o Fundo Ambiental e a ANAFR, portanto a Associação Nacional de Juntas de Freguesia, e que as juntas, as que decidiram, aderiram e as outras não aderiram, mas ao não aderir, acabam por ter um impacto junto das populações, porque o serviço não está disponível. É um ponto de facto a melhorar. Eu destaquei aqui vários pontos positivos e acho que temos que, de facto, reconhecer que há uma evolução, mas ainda não chegamos lá. Ainda há caminho a percorrer. Uhum. Sim, sim. Sim, claramente, porque agora passou-se uma situação em que não havia apoio nenhum para agora haver algum apoio, mas depois há aqui uma bifurcação, um conjunto de pessoas que vai ter acesso mais facilitado a esse apoio. E quem não tem a vida mais dificultada do que o que tinha antes. Quem não tem esse facilitador, não é? Acaba por Uh, ser uma te- consequência, talvez não intencional, certamente, e não prevista desta. sim, isto não é uma questão de deliberada, quer dizer, isto também seria Não, também. exatamente, não intencional, sim, não intencional, mas que acaba por prejudicar quem não tem, então, facilitador por perto. Exatamente. Sendo que as figuras dos facilitadores são muito bem pensadas, lá está, não é a invenção da roda, mas é uma das dificuldades é saber como é que se acede e o que é que eu devo fazer. Ora, colocando estes dois elementos no processo que ajudam e suportam, às vezes não é só criar os instrumentos, serve para tudo, mas nestas questões de eficiência energética particularmente. Não basta libertar os financiamentos e dizer, olha, está aqui dinheiro para atribuir mediante condições. É preciso que as pessoas saibam como, quando e de que forma é que podem aceder aos mesmos, porque senão são linhas de milhões de euros que lá está. A primeira fase do programa também tinha os 30 milhões de euros, que não foram nem de perto nem de longe gastos. E perguntamos nós, então, mas não foram gastos porque as pessoas já viviam em boas habitações, não tinham necessidades? Não, é mesmo porque de facto estava mal desenhado e, portanto, esta segunda fase, sim, continua com problemas, mas bem melhor reconhecemos do que a primeira. Sim, sim, eu penso que sim. Não tendo ainda feito este processo agora, mas claramente parece-me resolver alguns problemas, nomeadamente os arrendatários também terem acesso. Essa é uma grande vantagem, que era uma grande crítica também ao programa. Vou agora abrir novamente, ver se entretanto surgiram questões por parte de quem está aqui. Quem tiver questões, ao ver a gravação, poderá enviar para nós. Solicitar alguns esclarecimentos adicionais ao Pedro, mas agora era de aproveitar. Temos aqui o Pedro. Tem alguma questão? Podem colocar no chat. Sabemos que há pessoas que estão em trânsito, às vezes, a deslocarem-se de um sítio para o outro, portanto, podem colocar também no grupo. Parece que foi super esclarecedor, Pedro. Não temos, Bem, não temos mais questões. Eu abro só uma última questão e ficamos ainda com um espacinho. Podem colocar questões no chat, irmos embora. Em relação aos outros programas de financiamento, não sei se o Pedro estará tão dentro do assunto. Por exemplo, os edifícios mais sustentáveis se irá abrir novamente este ano. A questão também da mobilidade, nos fundos para a mobilidade ativa e mobilidade sustentável também, que existiu ano passado. acompanhar alguns desses assuntos. Neste momento estamos numa fase em que não se consegue dizer nada. Não tenho nenhuma informação se vão ou não abrir, mas desde o final do ano passado, com o que aconteceu no país, portanto, uma transição de governo e tudo mais, ah, há de facto aqui alguma inércia e alguma falta de visibilidade sobre o que vem no futuro. No caso do Vale Eficiência, neste momento temos um problema que é a plataforma que suporta toda esta magia de tudo ser feito online está parada. No caso dos facilitadores técnicos, ou seja, a plataforma não está disponível para os mesmos, o que quer dizer que estes processos estão parados, a não ser aqueles que já, entretanto, já avançaram e já tinham os orçamentos. No caso do Edifícios Mais Sustentáveis, também um projeto, um programa que tem tido uma adesão massiva por parte dos consumidores, é de facto extraordinário.
Encerrou, portanto, abriu em agosto do ano passado, encerrou depois no final de outubro, e temos 80 mil candidaturas que estão à espera de saber ou de serem avaliadas. E, portanto, os pagamentos deveriam ter iniciado em janeiro deste ano. Nessa altura, o Fundo Ambiental publicitou que havia um atraso, portanto, só em março, abril seriam avaliados, e agora em abril diz que ah, sem data, está tudo parado. Portanto, não sabemos sequer se existe avaliação, quanto mais saber se pessoas que já investiram o seu dinheiro na expectativa de que seriam reembolsadas, quando é que vão ver este dinheiro ou se vão ver esse dinheiro reembolsado. E, portanto, isto tudo para dizer que existe uma enorme falta de visibilidade. Por outro lado, o PRR, ou o dinheiro que vem do PRR, que é pouco aquilo que é destinado a consumidores domésticos, consumidores finais domésticos, portanto, ao consumidor, lá do censo aqui, tem que ser gasto. E é tão pouco. E não está a ser executado. E todos estes programas estão com estes problemas. E estamos a falar de algo que era previsível, ou seja, o edifício mais sustentável, até mais do que esta questão do Vale de Eficiência, que tem outro tipo de suportes, como acabei de explicar, ahm, já tinha provado que cada vez que abre, lá está a pergunta da Susana, não é de todo inocente, cada vez que abre, milhares de pessoas colocam lá tudo aquilo que fizeram ou imediatamente adjudicam para fazer. E, portanto, termos 80 mil consumidores à espera não nos parece de todo. É lamentável. Ficando por aqui, estamos em contacto com o Fundo Ambiental para saber o que é que tem a dizer sobre isto e como é que, mais do que isso, como é que prevê avançar. Portanto, esperemos que os próximos programas, Susana, estejam mais bem preparados. Sim, acaba por ser um descrédito para toda esta linha de financiamentos, porque as pessoas acabam por perder a fé de que isto funciona e depois acaba por haver muito menos candidaturas e continua, mantém-se o problema de não executarmos Os fundos, os- é, exatamente. uma pena. Nós esperamos que a situação se resolva com este fundamental, que realmente acho que é promissor. Abre agora o leque a muitas pessoas para se candidatarem, e realmente são investimentos consideráveis que podem ser feitos com este fundo. Espero que esta sessão tenha permitido esclarecer quem estava aqui connosco hoje e quem vai ver a gravação. E penso que o Pedro poderá partilhar a apresentação, mas depois Eu podemos depois partilho consigo, depois farás chegar. exatamente. Partilhar então a apresentação, a gravação, e agradecemos a vossa participação. Se ainda houver questões, podemos esperar mais um minutinho. Se houverem questões mais tarde, teremos todo o gosto em fazê-las passar, sendo que o artigo partilhámos no início. O texto tem muita da informação que o Pedro teve aqui a expor hoje. Muito obrigada, Pedro, por ter se juntado a nós nesta Obrigado, eu. depois de um dia longo de trabalho. Sabemos que estas sessões são sempre desafiantes a esta hora, mas também sabemos que é a melhor hora para as fazer, portanto, ainda assim, é melhor que nada. E ficamos também a aguardar o vosso feedback relativamente a esta sessão. Acompanhem o nosso trabalho, tanto no Somos Energia como nos outros projetos. No Somos Energia estaremos sexta-feira em Sines. Quem estiver em Sines, quem conhecer a gente em Sines, podem divulgar. Eu acabei de partilhar aqui o formulário de inscrição. É uma sessão que vão ser duas sessões. Uma primeira parte da manhã, em que iremos falar sobre a literacia energética, como interpretar, como ler uma fatura de eletricidade, o que é tarifa social, como aceder, como escolher o comercializador, uma série de questões práticas e que dizem respeito a toda a gente. A tarifa social será apenas um desses aspectos. Da parte da tarde iremos falar da energia solar, da energia fotovoltaica, como uma forma também de poupar na fatura de eletricidade e participar nesta transição energética, e no final um bocadinho sobre como financiar estas medidas. Portanto, quem tiver em Sines ou quem quiser passar a sexta-feira a Sines, junte-se a nós. O almoço estará incluído para aqueles que se juntarem a nós durante o dia. E lá te esperamos então. Muito obrigada a todos, e até uma próxima. Obrigada, Pedro. Obrigado a todos. Um bom resto de Obrigada. dia. Adeus.